né? E você pode falar um pouquinho como foi que nasceu esse projeto? O nascimento dele, o início, de como tudo começou, né? E como Deus falou ao seu coração naquele momento, lá no início, há um ano atrás. Então, o que a gente estava conversando, eu e a Dani, a gente compartilha muito sobre isso, que eu queria muito trazer aqui para vocês. É, há um pouco mais de um ano, já tem mais de um ano até, eu senti uma grande necessidade, assim mesmo, um chamado de Deus para poder dedicar mais tempo, né? Dedicar mais tempo, mais tempo com Ele. E aí, eu ficava assim pensando, gente, eu preciso me encher mais, porque eu tô percebendo assim, eu tô me enchendo de tantas outras coisas, eu tô me alimentando de tantas outras coisas, né? A gente preocupa em alimentar bem o nosso corpo, né? Em comer saudável e etc. Pelo menos, mesmo se não come, pelo menos todo mundo sabe que tem que comer, né? Então, assim, pelo menos saber, todo mundo sabe. Em alguns momentos a gente tem essa preocupação de alimentar bem nosso corpo, certo? Então, assim, a gente também tem que alimentar a nossa alma. O que é nossa alma, né? As nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos, certo? Então, trabalhar e ter compreensão daquilo que a gente absorve, dos pensamentos que ficam rodando na nossa cabeça, dos sentimentos que a gente deixa dominar o nosso coração, certo? E a gente também tem que alimentar o nosso espírito, né? Porque nós somos um ser triuno, nós somos um três em um, espírito, alma e corpo, né? Então a gente tem que alimentar cada uma dessas esferas na nossa vida. E aí eu sentia muito, eu estava mesmo sedenta de, de me alimentar muito mais pela palavra do Senhor. E mesmo crescida em igreja, nascida em igreja, gente, isso sabe, independente disso ou não, é uma coisa que toda pessoa tem que buscar por si, certo? Independente se você tem uma criação ou não dentro de igreja ou não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. É uma busca individual, individual. E aí o que que acontece? Há muito tempo eu sentia assim, que se eu pedia assim no meu coração assim, Suelen, você já dedicou tantos anos da sua vida, as primeiras horas do seu dia a tantas coisas. Você passou anos da sua vida dedicando as primeiras horas do seu dia à escola, à faculdade, a estudo, a filho, a trabalho, a qualquer outra coisa, sabe? Agora, agora chegou uma boa hora que assim, eu senti muito, sabe? Deus me chamando assim, agora me dedica para mim as primícias do seu dia, dedica para mim. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Só me dá um feedback. É porque Sim, eu a não gente tô te ouvindo. bem, Ah, tá bom. Você que desligou o tá? seu É microfone. porque eu desliguei para não ficar com interferência quando você estivesse Ah, falando. boa ideia. Boa ideia. Então, tá bom. Então, o que que acontece? Então, eu decidi. Aí eu comecei, acordava de manhã cedo e pegava minha Bíblia, sentava aqui, começava a fazer meu devocional. E no início, gente, no início, quando a gente não tem, né? Pegava minha Bíblia, sentava aqui, no início, quando a gente não tem esse costume, né? Às vezes é um pouco cansativo, né? Você começa a ler, dá um sono e É etc e verdade. tal. Você já acorda com sono e você olha para a Bíblia, aí. É, exatamente, né? Então, assim, fica aquele. Né? É, exatamente. Ah, eu chegava aqui no meu cantinho aqui na varanda, falava assim: e aí, beleza? Beleza, Jesus? Estamos aqui. Então tá, né? Então tá, né? Vamos orar, né? Vamos. Porque no início, né? A gente tem aquele costume assim, daquele orar assim, muitas vezes na hora do almoço, na hora do jantar, na hora que vai dormir, mas assim, ó, cheguei aqui e agora somos só nós dois. Então vamos, né? Uhum. E aí, vai sair o que daqui? E aí vai sair o que daqui? Então, assim, no início e é esquisito. Só que o Senhor é tão interessante que, né, que ele nos atrai. A palavra de Deus mesmo fala assim, que ele nos atrai, né? Assim como uma borboleta é atraída, uma abelha é atraída pelo cheiro agradável das flores, pelo néctar das flores, o Senhor começa a nos atrair, né? Pelo cheiro agradável da presença dele. Mas a gente tem que tomar a primeira parte. A gente tem que fazer o primeiro passo, que é buscar. Ele não vai levar a gente por força nem por obrigação. Tem que partir da gente, certo? Deus Então, agrada, né? Você busca em primeiro lugar.
Exatamente. Então aí começou. Então nessa que começou, e eu realmente lendo e pedindo a Deus que me explicasse, sabe? Que me tocasse, que falasse no meu coração, que aplicasse a palavra dele à minha vida, as coisas assim. Eu fazia perguntas, eu chegava aqui e falava, ó, assim, seguinte, eu tô lendo, mas eu não quero só ler intelectualmente, porque ler intelectualmente a gente lê um livro, lê uma revista, lê um livro de estudo, né, do trabalho, etc e tal, mas eu não quero só ler. Eu quero sentir, quero viver, quero aprender para mim. O que eu posso tirar disso aqui hoje? Da minha vida. E eu falava assim, tinha hora que eu fazia umas orações assim, ô Dani, eu vou falar com você, eu falava assim, ô Deus, faz o seguinte, o senhor sabe que eu sou meio assim, confusa. Eu orando a Deus desse jeito, tá? Eu falava assim, o senhor sabe que eu sou meio assim, confusa. Então faz o seguinte, assim, fala comigo assim, ponto um, ponto 2, ponto 3. 1, 2, 3, 4. Sabe? Pontua pra mim, fazer favor, porque assim, eu me embaralho. Aí eu vou fazer as orações desse jeito, Daniela. Vou fazer as orações desse jeito. E aí, na hora que eu ia lendo, assim, gente, e o Espírito Santo na hora, né? Você sente assim na hora. E aí teve um dia, no dia que eu fiz essa oração, aí veio bem, bem forte o meu espírito. Falou assim, então, ponto um, anota. Aí eu, oi? Como é que é? Ponto um, anota. Eu lendo aqui, né? Ponto, anota? Catei aqui na hora um caderninho qualquer que eu achei aqui, menina. Foi até não era nem um caderno, era uma agenda. Uma agenda que estava em branco aqui dentro de casa, cacei na gaveta aqui. Ponto um, sim. Aí eu fui lendo e o Espírito foi falando assim, nossa, aplicação disso para que ponto dois? Eu, ponto dois? Ponto três? Ponto... Meu Deus do céu, o que é isso? E assim aí começou. E aí eu falei assim, gente, vou começar a anotar mesmo as coisas, porque várias vezes, né, na hora que eu estava lendo aqui e orando, o Espírito Santo falava no coração, às vezes uma coisa me lembrava, aí fazia aquele link, assim, sabe, com uma situação, com a situação minha, com uma situação de alguém. Eu falava, gente, olha só, realmente tudo a ver, papapá. E eu comecei a anotar. Aí no que eu comecei a anotar, e aí eu fui vendo que o tempo que eu acordava, eu comecei assim, acordando meia horinha antes do normal. Antes das crianças acordar, antes do horário que eu acordava assim normalmente, né? Que a gente já levanta, eu já levantava igual um gato, assim, pá, com as quatro patas assim no chão, sabe? Já pronta para. Eu não sei com vocês, mas eu já levantava assim, parecendo um gato, assim, já com as quatro patas no chão, que já tinha que correr, fazer isso, fazer aquilo, fazer não sei o quê. Quantas vezes eu, né, me atrasava até para acordar, quando eu via, já tinha um monte de coisa na manhã, assim, para fazer. E aí, então eu comecei com meia horinha antes. Eu colocava o despertador meia horinha antes. Aí eu comecei a perceber que meia horinha estava ficando pouco, porque o Espírito Santo começava a falar ponto um, ponto dois. Quando chegou um dia no estudo de Davi, Daniel, quando eu cheguei assim, era ponto 9, eu falei, Jesus, meia hora tá dando conta não, peraí que eu vou, amanhã eu continuo. E aí eu comecei 40 minutos, uma horinha mais cedo, uma horinha mais cedo. Então, hoje em dia já fica assim, ou 5 horas ou 5 e meia, mais ou menos o horário que eu levanto e tal. E é muito legal. Então, o que acontece? Aí, Dani, agora vem a parte do tchan. Isso foi acontecendo desde antes da pandemia, tá, gente? Antes da pandemia, isso já tinha começado. E aí eu ganhei essa agenda aqui do meu plano perfeito, que a minha irmã me deu de presente, e ela tem uma leitura guiada, um plano de leitura anual. E para mim fez muito sentido esse plano de leitura anual. Eu falei assim, tá bom, tá aí. Eu, várias vezes na vida, assim, eu já comecei a fazer leitura da Bíblia, mas nunca concluí 100%, sabe? Lia um Sim, pedaço, lia eu outro. até comprei essa aqui, ó, que você indicou, da Joyce Meyer. A Bíblia da Joyce Meyer. Ah, a sua é vermelhinha. A É, minha rosinha. você me indicou ela e eu tô amando. Muitos comentários legais. Muito boa para Uhum. quem quiser caminhar nesse trilho da devocional diária, né? Muito legal. E os comentários dela são comentários assim para nossa vida prática, para nossa vida diária, né? Não é tanto assim comentários de estudos teológicos. Eu tenho outra aqui de estudos mais profundos, assim, que tem mais detalhes, né? Essa daqui, ó, que a minha irmã me deu também. A minha irmã me dá ela me presenteia com essas preciosidades maravilhosas. Essa aqui que eu tô agora. Agora eu tô no segundo ciclo de leitura anual e agora eu tô vindo por essa daqui porque ela tem uma outra versão e tem outros comentários. Então começa, enriquece mais o estudo, né?
a gente vai Para abrindo quem mais o está leque. começando agora, Su, o ideal é ter uma Bíblia mais simples, né? Com a leitura mais Isso. simples, não é isso? Isso mesmo. Por isso que eu comecei por essa daqui, da Joyce Meyer, eu acho que ela é bem legal, porque a versão dela é uma versão fácil de ler, ela tem uma leitura boa, ela, sabe, tem uma leitura atualizada, de acordo com, né, com a gente. E os comentários dela são... Não deu para ver a qual que é a Bíblia, Débora? Essa que eu tô falando é a Bíblia de comentários de Joyce Meyer. Bíblia de estudo da Joyce Meyer, tá? Só botar na internet aí, você acha, tá? E a outra que eu tô lendo agora é a Bíblia de Estudo da Conselheira. E essa daqui tem mais comentários, assim, profundos. Essa daqui, Débora, Bíblia de Estudo da Conselheira. Então, essa daqui tem mais comentários, assim, densos, tá? Isso, a de estudo da conselheira, tá bom? E aí, o que que acontece? Então, o que que... Aí começou, Dani. Eu falei assim, nossa, eu vou começar a anotar mesmo. Então, chegava aqui de manhã, né, e tal, e começava a anotar. E não é assim, gente, não é todo dia não, tá? Vou falar, vou confessar com vocês, assim. Né? Todo dia que... Nossa, que o Espírito Santo tá lá. Tinha dias aqui que eu vou te falar. Eu passava 2 horas aqui, na hora que eu vi os meninos acordando, eu até perdi a hora de acordar os meninos dentro de casa. Na hora que eu olhava no relógio, assim, já estava dando 9h30 da manhã, ou seja, já tava desde 5h30 da manhã. Falei, mas já? E tal. Mas não é todo dia que acontecia isso, não. Tinha dia. Eu vou te falar, e no início, a cama é muito boa. A cama é muito boa. A cama é muito boa. Você tá entendendo? Só que o que que acontece? Quando a gente faz uma coisa por obrigação para outras pessoas, é pesado. Não funciona mesmo, não. Não funciona. Agora, quando você faz partindo de um princípio, aí não é para outra pessoa, não é obrigação, é você que quer, entendeu? Você sabe que aquilo é para você. Então, assim, eu não vou entrar muito aqui agora nas nuances sobre o acordar cedo, técnicas, etc e tal. Gente, independente disso, tá? Porque a busca pela palavra de Deus independe de horário. Independe de horário. Contanto que você tome a iniciativa, é o que funciona. Certo? Su, uma coisa que eu fiquei muito empolgada quando você fez uma palestra na rede de mulheres, né? A gente tem uma rede de mulheres e a gente se alimenta ali de várias palestras e traz um público para ir para assistir, né? Que são mulheres que já fizeram curso de experiência no lar. Mas uma coisa que você retratou lá que me chamou muita atenção foi a forma como você trouxe a Bíblia para a gente, né? A Bíblia, qual é a perspectiva que você tem dela? Ela é um remédio para você? Ela é um alimento? Ela é diversão, né? Ou ela é um fardo que você carrega? Então, você retratou essa dinâmica da Bíblia e foi bem interessante porque as mulheres puderam dizer assim: poxa, eu vejo a Bíblia dessa forma. Não, eu vejo dessa maneira. Então, é como você estava falando, é a atitude que você faz aquilo que faz toda a diferença. Então, traz um pouquinho para nós essa dinâmica que você trabalhou. Exatamente. Ao longo desse. Na verdade, eu me deparei com essa, sei lá, explicação, analogia desse jeito, assim. Não faz muito tempo, foi até pouco tempo atrás. Estava lendo um livro que chama. O livro se chama A Bíblia que Você Não Leu, de Pablo Marçal. Ele é bem interessante, porque ele traz algumas coisas assim bem disruptivas na nossa cabeça, sabe? Dá um tranco assim e faz você perceber algumas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. E ele faz essa pergunta no início do livro: o que que a Bíblia é para você? Ela é um remédio? Ela é um alimento? Ela é diversão ou ela é um fardo? Aí eu falei assim, não sei. Não sei, bora ver. E aí ele vai trazendo tudo isso, eu recomendo, né, quem quiser ler depois, mas eu vou só fazer um apanhado aqui para você entender, para você já ficar assim com esse pensamentozinho aí. E aí, a Bíblia ela é o que para mim? Remédio. A Bíblia é remédio, gente. A Bíblia, ela é remédio para aquele seu momento de dor, de angústia, de tudo. Olha só como a Bíblia, porque para quem tá doente, vamos lá. Quem tá doente, a gente tá nessa fase aí, né, gente? Pandemia, doença, gente. Nunca se falou tanto, né? Todo dia chega notícia de algum conhecido, de alguém, né? É,
já existe. Como se não bastasse as outras doenças normais da vida, né? Então tem Covid aí, então, para aumentar ainda mais essas notícias que chegam para a gente a todos os dias. Então, para quem está doente, gente, quem está doente precisa de remédio, né? Porque, e olha só, gente, a maior parte das pessoas, e quando eu não tô falando, a gente não está falando só de doença do corpo, né? As doenças da alma, meu Deus dos céus, vários psiquiatras, psicólogos, vários estudos atuais demonstram o tanto que cresceu de doenças da alma, doenças das emoções, né? Nas últimas décadas. Isso é fato. E um livro milenar, né? Milenar, como a Bíblia, tem remédio para tudo, tem remédio para isso, né? Tem remédio para ansiedade, tá lá em Filipenses 4:6. Se você precisa de um remédio para ansiedade, tome Filipenses 4:6, né? Por nada estejais ansiosos, em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, né? Tem remédio para depressão, se está com depressão, vamos lá, tomar Filipenses 3:13 e 14, né? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e olhando para os que estão diante de mim. Então, tem remédio. Então, o que é a Bíblia para você? A Bíblia é remédio. Naquele momento, você precisa daquela dose, ela é para você. Ela é também. Depois que você, né, imagina, se você está doente no corpo, etc., você vai lá, tá com uma dor de cabeça, você toma um remédio, você precisa resolver aquele problema bem pontual, né? Você foi lá, tomou o remédio, melhorou, vamos supor, né? Vamos falar aqui de uma maneira bem simplista, melhorou, certo? Então, depois que você está mais saudável, agora você precisa, depois que você sanou aquela dor, aquele problema pontual, agora você precisa se alimentar para o seu corpo recobrar as forças. Então, você precisa agora se alimentar. Então, a Bíblia também é alimento, né? Então, porque a Bíblia, ela é um maná que cai do céu, né, gente? Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que ele se chama... E sabe por que a Bíblia chama Jesus de pão vivo? Sabe por que faz essa analogia com o pão? Gente, porque o pão em todas as culturas do mundo, existe o pão. O pão, ele é o alimento mais democrático que existe na face da terra para todos, né? Então, Jesus é comparado ao pão não à toa, porque ele é acessível a todas as pessoas, né? Então, ele é o nosso alimento. Então, chega aquela hora que você precisa daquele alimento diário, né, gente? A gente toma café da manhã, almoça, janta, e é todo dia, certo? E é todo dia. Então, ele é o nosso pão diário, certo? E aí, com o tempo, você está tão bem alimentado, e você começa, né? Você já está tão bem alimentado, você come aquela comida de todo dia, o arroz, feijão, aquela comidinha de todo dia, certo? Mas às vezes tem momentos que você vai para uma festa, não tem momentos de festa, tem momentos de Você se banquete, alimenta, né? Um pouquinho também. né? Tem momentos de celebração, não tem? Imagina aí, o dia que. Vamos lembrar, né? Pelo menos, vamos lembrar da última vez que você foi numa festa, numa celebração, num evento, na casa de alguém, num jantar, num banquete, seja como foi, qualquer situação, uma comida especial, uma comida diferente, você se senta à mesa, você se delicia. É ou não é verdade? Às vezes você não come aquela comida de banquete todo dia lá na sua casa, mas de vez em quando não é gostoso? É gostoso. Então, essa é a hora que a Bíblia se torna uma diversão, sabe? Aquele deleite, sabe? Aquele desfrutar. Sabe aquela sobremesa gostosa que a gente não pode comer todo dia? Mas no momento de banquete a gente come. Não é um prazer, não é gostoso? Então, é diversão. Então, chega um momento em que você já está curado, você já está bem alimentado do seu arroz com feijão, mas tem o dia da festa, então tem o dia do banquete. Então, chega uma hora que a Bíblia que a Bíblia se torna essa diversão para você. Você está entendendo? Aquela hora. E eu vou falar para você, teve dias de eu experimentar assim. Posso fazer um parênteses e contar algumas das diversões? Pode fazer. Algumas das Temos minhas tempo diversões. ainda. Algumas das minhas diversões. Deixa eu pensar qual, peraí. Ah, tá. Gente, teve muito legal. Aí teve uma noite que eu tive um sonho muito estranho, muito esquisito. Tive um sonho e eu acordei do sonho assim.
Na verdade, estranho, mas o sonho foi muito legal. Foi muito massa. Foi um sonho assim, e anjo descendo, e anjo subindo, e livramento, e pessoa glorificando. Tanto é que eu acordei, assim, sabe quando você acorda? Dá vontade de gritar, assim, dá vontade de dar um berro, assim, glória a Deus. Parecia que você estava no estádio de futebol assim, e viu o gol do final. Então, a sensação que eu acordei 2 horas da manhã foi essa. Na hora que eu olhei pro lado, assim, o marido dormindo, deu uma vontade de dar uma sacudida nele só para gritar gol. Eu falei, não, tudo bem, vou deixar ele quietinho aí. Beleza, né? E aí era umas 2 horas da manhã, eu olhei no relógio e falei assim, oh Deus, que sonho massa. Pena que foi tão rápido. Porque deixasse eu sonhar mais, estava tão divertido. Aí eu fui e fiz uma pergunta. Eu falei assim, tá, mas que tipo de sonho é esse? Assim, que tipo de sonho? Foi a pergunta que eu fiz, tão intrigada que eu fiquei com aquilo, né? Beleza, e fui dormir. E meu despertador tava lá para tocar umas 5 horas da manhã, mais ou menos. Quando foi assim, perto de umas 4h20, aí eu sinto alguém balançar no meu ombro. Falei, ixi, deve ser o marido, né? Na hora que eu olho assim, o marido tá quietinho, dormindo lá no canto dele. Falei, oh, meu Deus do céu, eu tô sonhando, né? Então tá bom. Olhei no relógio, umas 4h20. Falei, daqui a pouco o despertador vai tocar, vou levantar. Virei pro lado, dormi. Puf, pesado. Deu mais um pouquinho, balançado no meu ombro. Me deu um saculejo assim, Daniela. Eu falei, agora o marido, meu Deus do céu, tá passando mal, os meninos acordaram. Você já pensa logo, né? É o Davi e a Clara me chamando. O menino acorda, às vezes acorda a gente. Mas aqui em casa, como eles estão crescidinhos, já tem muito tempo que eles não têm isso de acordar a gente de noite. Mas mãe é mãe, a primeira coisa que você pensa é isso, né? Olhei pro lado e nada. Falei, meu Deus. Olhei pro lado, o marido dormindo. Falei, oxi. Aí senti, né? Aquela vozinha. Vamos lá pra varanda. Olhei no relógio, 4h30, eu falei, ô Jesus, falta meia hora. Essa meia hora de sono vai me fazer uma falta no resto do dia. Só um pouquinho, já vou. Ó, conversando, conversando com Deus desse jeito. Eu vou dormir, eu voltei a dormir. Aí, quando foi, daqui mais um pouquinho, assim, sabe quando você tá dormindo naquele quarto escuro e puf, alguém acende a luz do quarto, assim, você... Nossa, aflição, não dá? Falei, não, agora, Dedé, não é possível. Ele acordou e acendeu a luz do quarto, pelo amor de Deus. Eu já tava levantando, achando pra ficar bravo com o marido, dá pra você ver. Na hora que eu olho, a luz tava apagada. Falei, que é isso, gente? Aí senti de novo, né? Chamando assim, vão lá pra varanda. Aí eu, beleza, vamos, entendi, bora. Levantei. Eram umas 4h40, bora, levantei. 4h40. Eu já ia abrir a Bíblia. Na hora que eu já ia abrir, olha só, presta atenção. Que esquisito, né? Na hora que eu já ia abrir a Bíblia, eu sentei aqui, aí veio assim no meu coração assim, liga na live do devocional. Na live do devocional tem uma pessoa aqui que de vez em quando ele faz uns devocional 4h59 da manhã, mas geralmente eu faço meu devocional primeiro, depois eu assisto a live. Se ficar gravado bem, se não ficar bem, entendeu? Alguma coisa assim. Mas aí veio muito forte no meu coração, assiste a live. Eu falei, tá bom. Fui lá assistir a live do devocional. Na hora que ele liga a live do devocional, começa 4h59, na hora que ele liga a live do devocional, ele começa falando assim, a pessoa da live lá, com 10 mil pessoas na live do devocional, 5 horas da manhã. Para você que perguntou os tipos de sonho, aí eu tava até dormindo, eu falei, oi? Aí peguei, passei a mão no meu caderninho assim, peguei minha caneta. Então, para você que perguntou os tipos de sonho, os tipos de sonho são assim, ó. Existe esse e esse. Você identifica assim, 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 assado. E ele começou a dar uma aula sobre sonhos. Começou a dar uma aula. Fui com a caneta. Falei, é mesmo? Aham, aham. Tá, beleza. Aí pronto. Acabou, aí ele falou assim, não sei por que eu falei isso aqui não sei o que foi, não sei se foi pra alguém aí. Eu não consegui nem digitar nos comentários, foi pra mim. Não consegui nem digitar. Eu fiquei tão estupefato assim, né? Com uma resposta tão na lata, tão direta. E tal. Na hora que terminou, desliguei. Eu falei assim, Jesus amado. Obrigada pela resposta. Foi rapidinho essa, hein? Então tá bom, então tá. Agora eu vou aqui fazer meu devocional. Peguei minha Bíblia e fui abrir no texto do dia, né? No texto do dia. O que era os textos do dia, gente? Era exatamente o sonho de José
Era exatamente os sonhos de Daniel. Eu falei assim, mas você imagina eu lendo a Bíblia e dando risada. É nesse ponto que a Bíblia vira diversão. Você começa a ler assim, entendi. Massa, legal. Aí foi caindo as fichas, eu fui anotando de tudo que eu tinha sonhado, de tudo que eu tinha escutado na live. Pega, chega aqui, pingo nos is, termina. Massa demais. Aí terminei o devocional. Fechei a Bíblia, falei, aí eu orei, falei, tá bom, muito legal, obrigada. Me respondeu. Nossa, eu fiz uma pergunta 2h30 da manhã. 5 horas da manhã, tu me respondeu. Massa, numa live, na Bíblia, confirmou, patati patatá. Falei, agora, o que, que eu vou fazer com isso? O que, que eu vou fazer com essa informação? O que que eu vou... Pra que isso vai me ser útil, gente? O que, que eu vou fazer com essa informação? Quando eu termino, quando eu termino de orar, falando, perguntando isso, o que que... Tá bom, Jesus, o que que eu vou fazer com isso agora? Me sai Davi, meu filho, de 10 anos, chorando do quarto dele. E ele veio direto já aqui na varanda, que ele já sabe que ele acorda, ele já sabe que ele me encontra aqui. O menino chorando, 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 chorando. E eu falei, o que é, o que é, o que é? Meu filho, eu tive um pesadelo muito, muito esquisito. Ah, é, meu pesadelo. Me conta. Senta aqui, conta pra mamãe. Tô sabendo tudo de sonho, conta pra mamãe. Aí ele foi contando. E o sonho foi assim, e foi assado, e não sei o quê. E ele chegava, tava assim, com o coração batendo para fora. Eu falei, é mesmo? Você sabe que existe 3 tipos de sonho? Existe. Aí eu fui, a aula toda que eu tinha escutado, na hora, fui explicando para ele. Isso. E agora? Que tipo de sonho você teve? Ele, então meu sonho foi assim, assim, assado. Falei, e aí, o que você acha disso? É um sonho bom ou um sonho ruim? Aí, uai, mamãe, sonho é bom, hein? Nossa, esse sonho é bom. Beleza, mãe, fazer o seguinte, eu vou voltar lá dormir, quem sabe eu termino de sonhar o final do sonho. Porque agora eu entendi que foi legal, foi legal, foi legal. Voltou, o menino sossegado, foi lá, dormiu, não sei o quê. Falei, obrigada, Jesus. Agora eu entendi para que essa instrução toda, entendeu? Porque já teve várias outras vezes os meninos ter pesadelo, a gente não saber como lidar, só falar assim, ô, meu filho, vamos morar aqui. Não, acalma, foi só um sonho, esquece. Isso né, não é de verdade. Só que acaba que esse tipo de fala, assim, não acalenta, não resolve. Você só tá querendo que o menino para, sossega, cala a boca e vai dormir, entendeu? Não resolve. E aquilo trouxe uma clareza tão grande para ele, acalmou tanto o coração dele. E já teve várias outras vezes dele ter outros sonhos, ele já acordar assim, mamãe, essa noite eu tive um sonho do tipo tal. É, meu filho, porque aprendi a identificar, mamãe, entendi. Lá, ele conta. Você tá entendendo? Então, assim, esse foi um exemplo de um dos dias que a Bíblia já virou, já é banquete, diversão. E quando é que a Bíblia se torna um fardo pra gente? Exatamente. Quando que a Bíblia se torna um fardo, gente? A Bíblia se torna um fardo naquele momento em que, assim, em que você já fica naquela obrigação, sabe? Que você já fica naquela obrigação, que você já é... Ai, meu Deus do céu. Me disseram que eu tenho que fazer isso, você tá entendendo? Me disseram que eu tenho que ler, mas por quê? Mas pra quê? Você tá entendendo? Quando você não tem, quando você não tem aquela paixão, e principalmente quando você O percebe que... direcionamento, né, do Espírito Santo também, né? Exatamente. Então, o que que acontece? Quando você tem essa percepção, sabe? Você consegue visualizar e consegue entender um pouco mais o que que a Bíblia está sendo para mim nesse momento. O que que eu quero que ela seja para mim? Eu quero chegar na parte da diversão, do banquete, né? Mas assim, gente, tem dia que mesmo depois da diversão do banquete, você fica doente de novo. Você precisa tomar uns remedinhos de novo. Tu volta para ela como remedinho, você tá entendendo? Então é isso. Só que o que que acontece, Dani? Eu trouxe essa ilustração aqui para vocês, gente, porque ao longo desse... Aí o tema aqui, né, do nosso encontro é você está se abastecendo de quê, né? Você está se abastecendo de quê? E aí tem uma frase muito interessante que eu ouvi
da doutora Rosana Alves, neurocientista, talvez vocês já devam ter conhecido ela por aí na internet, maravilhosa. Teve um dia que, numa das ministrações dela, ela falou assim: quando os seus filhos chegam perto de você, ela dando um exemplo na situação de pais e filhos, né? Quando seus filhos chegam perto de você, os seus filhos saem de mãos vazias ou de mãos cheias? Ela falou assim, ou de coração. Seus filhos saem de coração cheio ou de coração vazio da sua presença. E ela trazendo justamente isso. Imagina você vai lá, você tá com seu carro, né? Vai abastecer o carro, seu carro é diesel, aí você para na bomba de gasolina. Aí você chega pro frentista e fala assim, coloca diesel. Aí ele, mas essa bomba é de gasolina, senhora. Não, mas eu quero que você bote o diesel dessa bomba de gasolina. Aí o moço fala, senhora, essa bomba só sai gasolina, dessa bomba não sai diesel. E a bomba, aí ele fala assim, a bomba ela só pode encher o tanque do que ela tem dentro dela. O tanque do seu carro do que ela tem dentro dela, certo? E aí, e na nossa vida é a mesma coisa, né? A gente só consegue, e como a Bíblia mesmo fala, a boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, assim, a gente só consegue, às vezes, transbordar o que a gente exterioriza, muitas vezes é o do que a gente está cheio. E muitas vezes, trazendo para essa perspectiva, né, do relacionamento com filhos, quantas vezes, né, nosso filho, por exemplo, passa, né, tá ou dia na escola, ou foi em algum lugar, etc e tal, mesmo que tá em casa, né, muitos estão aí no sistema online, em casa, mesmo estando ali fisicamente na presença, às vezes seu filho chega com alguma demanda, às vezes é até uma demanda simples, né, e sai de perto, e chega perto de você, às vezes ele quer ser assim, quer ser preenchido, quer ser acalentado, mas a criança não sabe disso, ele não sabe como expressar isso. E você não tem nada assim que efetivamente o preencha, sabe? Ele sai da sua presença de mãos mais vazias do que entrou. Um exemplo. E A até, criança. e até as atitudes também, né? As nossas atitudes demonstram muito pela palavra do Senhor. Só pegando um ganchinho do que você está falando, ontem eu pedi para minha filha, Lara, ler o livro de Ruth. E depois que ela leu, e depois que terminou, e chegou e disse: Mãe, o livro de Ruth é tão lindo, ele tem uma história tão linda de amor. Aí eu me lembrei de tudo que você fez pela minha avó, né? Minha sogra, no caso, a avó dela. Que você colocou ela aqui em casa, cuidou dela durante os 4 anos, né? E tudo que aconteceu, eu saí me lembrando. Então, até a Bíblia passa essa experiência para nossos filhos, né? Das atitudes que a gente faz, os nossos filhos têm esse espelho na Bíblia. Então, a gente tem que se fortalecer e tem que ler para poder estar realmente andando nessas atitudes. Exatamente, Dani. E em relação a isso, a gente pode falar de tudo, né? Por exemplo, até emocionalmente falando, né? A gente não precisa nem tratar só do tema espiritual. Por exemplo, quantas vezes eu estava aqui, né? Às vezes emocionalmente uma bagunça, ou então nem que seja naquele dia que a gente tá assim, sabe? Tá preocupada, tá atarefada, tá atrasada, tá cheia de coisas, cheia, né? E a gente tá com uma bagunça assim por dentro, emocionalmente. Às vezes a criança chega, aí quantas vezes eu tô falando do que eu já fiz, eu só tô falando do que eu já vivi, tá, gente? Eu não tô falando da vida de ninguém, eu tô falando da minha. E quantas vezes a criança chega assim e aí você fala, filho, ó, eu preciso me concentrar, se eu ficar olhando para você agora, eu não posso fazer isso, porque senão me atrapalha. Às vezes a criança ela estava chegando ali, né, querendo ser alimentada emocionalmente por você e muito pelo contrário, você rouba ainda mais um pouco, você rouba mais do que oferece, né, de combustível para ela. Às vezes o pouco que ela tinha ali, você vai lá e tira com uma palavra, assim, por exemplo, né, por mais inocente que pareça ser, né. Então, isso falou muito ao meu coração, sabe, no sentido assim, de pequenos momentos que eu puder, que eu tiver os meus filhos não vão sair nem um dia sequer de mãos vazias da minha presença. Nem que seja, assim, coisa simples. Aí você fala, ai, Suelen, mas aí a gente tem que ficar falando sermões e enchendo a cabeça dos meninos e com palavras chatas o tempo todo. Não, gente. São coisas simples, sabe? Nem que seja olhar no olhinho dele e falar assim, filho, eu já te falei hoje que eu te amo? Pronto, não precisa muito mais que isso, tá entendendo? E lógico, tem aqueles momentos, e lógico, tem aqueles momentos que você
trata de coisas mais profundas, né? Você consegue tratar de coisas mais profundas. E isso tudo, e ao longo desse pouco mais de um ano, em que eu comecei a travar com muita intencionalidade isso, viu, Dani? Com muita intencionalidade. E tudo veio muito junto com o processo de autoconhecimento também, sabe, gente? Estudo das nossas emoções, conhecer as nossas emoções. O autoconhecimento tem tudo a ver com isso aqui, com conhecimento espiritual e bíblico, de tudo. Tudo a ver. Nós somos um ser triuno. Não adianta só a gente se alimentar disso aqui, porque vê se vocês conhecem ou não conhecem. Não precisa falar. Não precisa falar para não constranger ninguém. Pessoa que sabe isso aqui, de cor salteado, se alimenta disso aqui, mas chega ali na esquina, a primeira coisa que faz é falar mal de alguém, ou é fofocar o nome de alguém, ou com a desculpa que é para orar, né? Eu tô dando só um exemplo bem simples, né? Ou seja, mas se alimenta disso aqui, mas as emoções às vezes estão assim, em frangalhos, você tá entendendo? Estão em frangalhos, seja no trânsito, qualquer coisinha, você dá uma explosão. Eu tô falando de mim, gente. Eu era muito afobada no trânsito. Vou falar a verdade para você. A prova de que Jesus tá tratando minhas emoções é no volante. E como você começou esse projeto e você conseguiu ler a Bíblia inteira em um ano, então você começou o segundo passo desse projeto, que foi a nossa sala no Clubhouse, né? A sala era assim, o nome dela era Sem Bíblia, não, Sem Bíblia não tem café. Sem Bíblia não tem café, desculpa. E foi um projeto muito lindo que nasceu no coração, né, da Suelen. E eu fiquei ajudando ela ali como Arão, né? Ela, Moisés, ela tinha palavra, ela chegava. E eu era o Arão dela ali para dar o suporte, né? E essa sala, gente, foi criada às 6h30 da manhã. Bem cedo, né? Bem cedo. Para a gente já começar com devocionais que pudessem alimentar o nosso dia todo. E como foi bom, como foi bênção, assim, ver tantas mulheres entrando no Clubhouse e participando desse projeto, né? Que nasceu no coração da Suelen. Às vezes eu também trazia uma palavra, né? E muitas ali eram alimentadas durante o dia, né? E teve até uma vez que a Suelen não acordou no horário, né? E aí o marido dela acordou no horário, bem antes, e disse assim: a Suelen ainda não levantou, que coisa estranha. Né? Só conta um pouquinho pra gente essa experiência que ele passou, porque foi o dia mais emocionante que eu passei com a palavra que a Suelen trouxe. E depois que ela falar, eu vou compartilhar como foi para mim. Eu vou falar. E ele só me contou isso depois, né, amor? Só foi de noite que ele foi me contar isso. E aí, gente, teve um dia que meu despertador não tocou. Normalmente eu acordo até antes do despertador tocar, né? Isso é bem comum. Só que nesse dia, não sei o que foi. Caí naquele sono pesado, né? E aí, eu só senti, aí o marido me acordou assim: Sui, você não vai entrar no seu Clubhouse 6h30? Já são 6h25. Era um negócio assim, eu acho que faltava, tipo, poucos minutos, coisa de 5 minutos. Aí eu levantei assim, olhei no relógio. A primeira reação que eu tive foi de mandar uma mensagem para a Dani e falar assim: amiga, não vai dar para entrar hoje. Acabei de acordar, perdi a hora, vixe. Não, assim, pelo menos eu vou entrar, mas não vou conseguir levar a palavra, porque não vai dar nem tempo de eu ver aqui o que eu vou falar. E aí a Dani falou assim: não, Su, mas fala aí o que você já tem no seu caderninho. Às vezes você tem alguma coisa no seu caderninho. E meu caderninho tá aqui, né? Meu caderninho aqui, ó, cheinho, né? O caderninho tá cheinho, já tô no segundo caderninho. Tô no segundo caderninho. E aí eu falei assim: então tá bom, então eu vou. E coisa de 5 minutos, pelo menos o Clubhouse é só voz, né, gente? Você pode estar descabelada, de pijama, do jeito que tiver, é só entrar e falar, né? Peraí, Dedé, fecha a porta aí, amor. Fecha a porta aí. Que eu tô sem fone, é barulho da casa aqui, senão. Essa é de família, meu marido também tá aqui. Aí, beleza. Obrigada. Aí, beleza. E fui abrir o caderninho aqui. Na hora no que eu abri o caderninho assim, sabe? Eu senti tão forte Deus falando no meu coração, assim, de uma palavra. Eu fui e falei assim: então tá bom, é essa daqui que vai ser. Eu orei a Deus, falei: Senhor, confirma no meu coração se essa palavra que o Senhor quer levar hoje. E tudo bem. E como a nossa salinha no Clubhouse é só meia horinha, então, assim, é uma pílula, é papum, sabe? Para trazer uma coisa, assim, bem prática, para você já sair ali naquela manhã com aquela reflexão, pensando naquilo, assim, pro seu dia, de uma maneira bem prática. E sempre tudo do jeito que
o Senhor falou comigo, que falou meu coração de uma coisa de uma experiência que eu tive com aquela palavra, né? Muitas vezes assim. E aí, beleza. E aí aconteceu. Eu vou deixar a Dani falar do conteúdo, se ela quiser falar um pouquinho do conteúdo da palavra ou não, mas eu vou contar outra parte. E beleza, e aconteceu. E aí a Dani depois mandou mensagem, falou, amiga, que bênção que foi essa palavra, foi tudo que eu precisava ouvir hoje, foi confirmação de oração do Senhor e tal. Eu falei, ai, que bom. Aí eu comentando isso com meu marido, mais tarde, já de noite, na hora de dormir. Aí ele falou assim, agora eu vou te contar o que que foi, por que que foi que eu te acordei aquela hora. Aí eu falei assim, por quê? Aí ele falou assim, então, quando deu 5 horas da manhã, eu despertei, perdi o sono. Aí, de vez em quando isso acontece com ele, assim, né? Mas, assim, ele volta a dormir um pouquinho, porque ele tem que ler muito, estudar muito, então precisa de ter um sono reparador, né? Aquela coisa. Aí, dizer que foi no banheiro, voltou, falou, não, vou dormir mais um pouquinho. Olhou pro lado, estranhou que eu não tinha levantado, porque normalmente 5 e pouquinho eu já tô levantando, né? Ele estranhou, aí pensou assim, às vezes a Sui quer dormir um pouquinho mais hoje, vou deixar, não vou mexer com ela, não. E dizer que foi dormir. Aí, daqui a pouco, ele sentiu um cutucão, assim, um cutucão bem assim, debaixo da costela, assim, ó. Aí diz ele que na hora achou que era um dos meninos, né? Acordando ele, assim. Na hora que ele olhou, não tinha ninguém do lado, me olhou, tava eu dormindo. Tava eu dormindo, aí ele achou estranho aquilo e tal. E parece que eu já tava sentindo assim, acorda ela, mas... Não, dessa é coisa da minha cabeça. Não, vou dormir. Não, vou acordar ela não, senão ela vai ficar brava. Vai que hoje é o dia que ela resolveu dormir mais um pouquinho. Dizer que voltou a dormir de novo. Quando foi Quando foi daqui mais um pouco, ele já pegou no sono e de novo um cutucão e diz ele que doeu. Nossa, que isso? Arregalou o olho, falou, agora deve ser um dos meninos acordando, né? Me chamando. Olhou pro lado, não era nada, não era ninguém. Olhou, tava dormindo. Aí diz ele que sentiu muito forte no coração assim, acorda ela, acorda ela. Aí foi a hora que ele me chamou, Sui, você não tem que levantar? Aí eu fui levantar. E aí eu falei assim, e deixa eu te mostrar aqui o que que a Dani falou sobre aquela palavra. Que se não fosse Deus te acordando, Deus te cutucando literalmente para me acordar. Então, assim, é uma coisa que eu queria falar aqui no final, Dani. Não é sobre nós, não é sobre mim, não é sobre você. Nada disso é sobre a gente particularmente, tá? Ah, Sueli tá aqui para se aparecer, para falar, sabe que leu a Bíblia toda, agora acha que sabe tudo e que não sei o quê. Não, não tem nada a ver, gente. Nem. Se for olhar pela minha razão, nem queria. Que dá trabalho. Vou falar E eu sério com você. lembro que naquela semana, né, a palavra da Suelen foi Agora sobre... deixa a Dani contar o lado dela. A palavra da Suelen naquele dia no Clubhouse foi sobre propostas e propósito. Quando os dois estão alinhados, né? E assim, eu tenho um propósito, Daniela tem um propósito. Meu propósito é encorajar mulheres, é ensinar as mulheres, é isso que eu gosto de fazer, é isso que Deus me usa. Só que surgem várias propostas, né, para você. Vão surgindo as propostas. E aí eu tenho que estar sempre alinhada. Qual é o meu propósito? Sempre lembrar disso. Eu tenho que seguir nesse propósito aqui. As propostas que aparecerem, eu vou encaixar elas ou não na minha vida. Né? E a sua apresentou esse lado, né, que ela leu da palavra do Senhor, justamente mostrando isso. E foi justamente na semana que eu precisava entrar num grande propósito com meu marido, né? Um propósito maravilhoso que abençoou não só a mim, a ele, mas abençoou outras pessoas também. Então, foi justamente essa palavra que ela teve naquele dia que tocou muito meu coração e me fez, dentro dessas 3 semanas, entrar no propósito com meu esposo. Então, foi muito boa essa palavra. Né? Então, justamente, não é sobre nós, é sobre o que Deus faz através de nós. Né? O que é que Ele faz? É Ele que é o Todo-Poderoso, Soberano, e a gente só é usado por Ele. Tá? Então, é justamente esse projeto do Clubhouse que a gente estava fazendo, né? E agora a gente quer implementar um novo projeto, uma nova forma de conseguir com que as pessoas estejam mais próximas de nós e estejam também recebendo e também se doando nesse projeto. Conta aí um pouquinho, Su, como vai ser. Então, Dani, qual que é a intenção? O que acontece? O que eu reparei? E já há um ano atrás, o Senhor falou muito, muito, muito comigo em relação a isso. Teve uma palavra
que depois eu posso até compartilhar com um pouquinho mais de profundidade a respeito disso. E eu ouvi uma coisa que me chamou muita atenção. Gente, vocês já repararam que água parada apodrece, fede? Você já esqueceu uma água dentro de uma garrafinha? Na hora que você vai abrir, tá aquele mau cheiro? Uma água fechada, sem nada, sem tomar vento, nem poeira, mas água parada apodrece. Tanto é que o Aedes aegypti tá aí, né? Uma água parada é o ninho perfeito para ele. Mas o que que acontece? Se a gente reter, olha só, que maná, que alimento, que gostoso que eu vivi aqui. Nossa, que palavra deliciosa que o Senhor me deu. Gente, se ela morrer só dentro, só em mim, é sério que uma coisa tão legal como essa, igual essa palavra que a Dani falou que abençoou a vida dela, se tivesse ficado só aqui em mim, uma água parada aqui, a gente ia apodrecer, daqui ia morrer. Então, como que o rio faz? Como que o rio faz? Você já viu o rio corre, gente. O rio corre e deságua. Por quê? Porque ele tem que transbordar, ele tem que fluir. Porque você já reparou aquela história lá do Mar Morto? Por que que o Mar Morto é o Mar Morto? Porque é o mar mais salinizado e lá não sobrevive nenhuma forma de vida, a não ser bactérias. Um dos grandes motivos é porque ele não deságua em lugar nenhum. Ele só recebe. Ele recebe água de dois rios, né? Dois grandes afluentes. E como ele está muito abaixo ainda do nível, ele não deságua em lugar nenhum. Então, tudo que ele recebe fica para ele. Como aquela água não corre, não flui, ele não compartilha, ele não transborda, tudo que vai chegando para ele morre. Morre. Os peixes que chegam ali morrem. Tudo que chega ali morre. Então, o Senhor falou muito ao meu coração em relação a isso. Não segura, não segura. Porque se você segurar, só vai servir. Se isso só servir para você, foi desperdício. Foi desperdício. Então, assim, o Senhor falou muito ao meu coração nesse sentido. Olha, foi bom para você? Alimentou você? Reparte esse pão. Alimenta mais alguém com isso. Não é possível que isso aí vai servir só para você. Transborda. Transborda. Então, o nosso convite é de um grupo de transbordo, gente. Um grupo de transbordo. Não só eu que vou lógico, no início, aí a proposta, e que o Senhor falou muito, muito forte no meu coração. Isso a gente pode até falar em outra live, né, Dani? De uma experiência muito específica que o Senhor me deu, confirmando, falando assim, transborda. Olha o seu caderninho vermelho, tá cheio de coisa aqui. Você vai ficar com tudo isso aqui só para você? Só para você? Tem certeza? Não se trata só de você. Isso que eu trouxe aqui, que eu falei com você, mas não era para você só. É para outras pessoas. Isso aqui às vezes é cura e remédio para outras pessoas. Tá entendendo? Então a intenção aqui é isso. Tanto é que eu criei um grupo no Telegram. Tá? O link tá na minha bio. Um grupo do Telegram. É o grupo de transbordo. Tá, gente? Entra quem quiser, tá? Entra quem quiser. É um grupo gratuito, tá bom? Que a nossa intenção é uma vez por semana. A princípio, eu acho que eu vou colocar aqui no dia de quinta-feira, uma vez por semana, toda quinta-feira, eu vou colocar lá no grupo do Telegram um conteúdo. Um conteúdo que o Senhor falou no meu coração, um conteúdo de um texto bíblico com uma devocional, ou vai ser em áudio, ou vai ser... Porque no Telegram? Por que que eu escolhi o Telegram? Tá? Porque lá, a qualquer momento que você entrar, você consegue visualizar desde a primeira mensagem. Tá? E o Então, WhatsApp, assim... não, você só consegue visualizar as que vão surgindo, né? Exatamente. Então, o Telegram, a qualquer momento que você entrar, todo mundo que entrar vai poder visualizar desde a primeira mensagem. Então, a minha intenção é começar uma vez por semana, tá? E vai ser um grupo que vai ficar silenciado. É um grupo que vai ficar só administrador que vai falar. No caso, eu e a Dani, no início. Na verdade, que eu quero trazer exatamente isso aqui, ó. E muitas outras coisas. E aí, eu vou colocar toda quinta-feira. Ou vai ser em vídeo, ou vai ser em áudio, ou vai ser por escrito. Uma pílula da palavra de Deus, devocional, assim, de uma maneira bem prática, bem incisiva, bem concisa, que você pode levar e aplicar para a sua vida naquele dia, naquela semana, para trazer uma reflexão para você. Se você tem interesse em receber da fonte e transbordar da fonte. Claro, e isso apenas é só... Gente, a intenção disso aqui não é que isso aqui vai virar o seu maná da semana. Isso aqui é só para ser uma faísca para você, sabe? Isso é só uma fagulha, assim, para te atiçar a você também
cada dia buscar você na tua fonte, até chegar o momento em que você vai transbordar pra gente lá no grupo também. A gente Entendeu? mudou, a gente mudou um pouco a estratégia do Clubhouse para o Telegram, porque o Clubhouse, só quem pode participar é quem tem iPhone. Então, restringe muito as pessoas que querem participar. Muitas mulheres estavam me procurando. Dani, eu quero participar do Clubhouse. Eu quero ouvir vocês. Eu quero ouvir a Suelen. Mas não tem um iPhone. Aí fica complicado. Então, a gente realmente mudou um pouco essa estratégia para que possa mais pessoas participarem, né? E também transbordar junto com a gente. E também a facilidade da gente salvar os conteúdos, né, Dani? Quantas coisas Sim, preciosas a gente conversou lá naquela sala do do Clubhouse, Clubhouse e a mas gente não como não tem como a se gente perdeu. gravar, se perde, né? A Muita gente... coisa eu anotei e eu vou trazer também essas palavras lá no Telegram agora, tá? Isso. Então, quem for o meu contato aí, que está assistindo a live, eu também vou botar lá, tá? Na minha bio, o endereço do Telegram. Su, estão me perguntando qual vai ser o nome, a Jás está perguntando qual vai ser o nome do grupo no Telegram. O nome do grupo tá lá, é Grupo de Transbordo. Já tá, se você clicar no link da bio ou da Dani ou na minha bio, é só que você clicar no link e entrar no grupo, tá? O link já vai cair direto no nosso grupo lá, tá E bom? a gente vai colocar também no WhatsApp dos grupos que a gente já tem, né? Eu já tenho Isso. um grupo aí grande de meninas que já fazem a experiência do lar, quiserem participar, E né? convide, e convide. Você mesmo pode compartilhar o link, manda para sua amiga, sabe? Fala assim, amiga, vem, entra nesse grupo aqui, vou te mandar um link. Nossa, tá sendo uma bênção tão grande para mim, um grupo de transbordo. Então a ideia é que toda quinta-feira eu vou colocar um conteúdo, uma pílula, tá? Uma pílula nesse grupo de transbordo. E aí eu vou abrir o grupo por 24 horas. Por 24 horas eu vou deixar o grupo aberto. Para caso alguém queira dar um feedback, falar também alguma coisa a respeito daquele conteúdo que eu coloquei na quinta-feira. Depois de 24 horas, aí eu fecho de novo para não ficar. Eu não quero que criar assim, ai, que chato, mais um grupo. Nossa, eu não aguento mais tanto de Receber grupo, né? mensagem, bom dia, boa tarde, boa É, noite. e fica aquele negócio, bom dia, e fica mandando aqueles monte de emoji, olá! Não, não é para te. Porque Não isso é aí pra... já não O basta os grupo, grupos de ele é família. bem focado, né? O grupo vai ser bem focado, vai ser para justamente a gente trazer as devocionais para todo mundo, né? Abraçar Isso. o máximo de pessoas que a gente conseguir. Exatamente. Então aí você já sabe, toda quinta-feira você abre lá, se alimenta, né? Para ser a faísca do seu alimento, na verdade. A nossa intenção é ser só uma faísca, sabe? De só riscar o fósforo assim em você, para você tomar gosto e ir se aprofundar ainda mais e beber da água da fonte, gente. E se abastecer disso. A gente se abastece de tanta coisa. Nani, a gente se abastece de noticiário, a gente se abastece de música, tudo. A gente se abastece de conversinha daqui, de conversinha dali. A gente se abastece de pensamentos que ficam rodando na nossa cabeça, como se fosse aquela nuvenzinha, igual de desenho animado, aquela nuvenzinha cheia de trovãozinho. A gente se abastece disso. Então, vamos abastecer de outras coisas também, né? Porque a gente só pode transbordar daquilo que a gente está cheio, não é Achei. verdade? Verdade. Ah,